Fatos e versões. O que vai impactar na sua vida agora no Café com Política. No Café com Política de hoje, a gente está tendo o prazer de receber o novo prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman, do PSD. Prefeito, bom dia, bem-vindo, prazer recebê-lo aqui. Bom dia, Rodrigo, muito obrigado pelo convite. Mais uma vez aqui no seu programa, né? Com muita alegria. É isso aí. Ele já esteve com a gente aqui quando era secretário ainda de Fazenda do município de Belo Horizonte, né? E agora presente como prefeito, substituindo Alexandre Calil. Participa dessa entrevista também Marina Schettini, editora de política do jornal O Tempo. Sempre bom ter você com a gente aqui. Bom dia, bem-vinda mais uma vez, Marina. Obrigada, Rodrigo. Bom dia, prefeito. Bom dia, Adriana. Bom dia quem nos ouve, nos assiste. Ô, prefeito. Bom dia, Marina, e bom dia também ao prefeito. Isso aí. Para começar, me tira uma dúvida. Fuad Noman ou Fuad Noman? Eu conheço o senhor dos tempos que o senhor ainda era secretário no governo Aécio, e a gente falava Fuad Noman. De repente alguém falou no ouvido da gente, Fuad Noman. O que é o correto, prefeito? Noman. Noman. Então, a partir de hoje, institucionalizaremos aqui Fuad Noman como a pronúncia correta do nome do prefeito de Belo Horizonte, porque a gente já discutiu diversas vezes aqui sem saber realmente qual era a pronúncia correta. O senhor está dizendo, então está dito. Prefeito, para começar, quando o senhor assumiu a prefeitura de Belo Horizonte, o senhor disse que faria alguns ajustes na administração Calil. Que ajustes são esses e quais as mudanças, eventualmente, que o senhor já está fazendo, que vão para além daquilo que a gente noticia, como, por exemplo, o secretariado? Bom, em primeiro lugar, o meu objetivo era manter toda a equipe do prefeito Calil, porque é uma equipe que veio trabalhar há mais de 5 anos, né? 6 anos e pouco, e é uma equipe altamente qualificada e que fez um trabalho belíssimo, né? E eu participei de todo esse trabalho. Mas alguns secretários optaram por sair junto com o prefeito Calil. E, logicamente, a gente entende essas questões, e eu fomos obrigados a fazer algumas mexidas lá no secretariado. Basicamente, nós trouxemos de fora o secretário de Comunicações, que é o Michalik, e a secretária de Saúde, que é a doutora Cláudia Navarro. Os demais foram movimentações internas, em que o secretário saiu de um lugar e foi para outro. Ou seja, o meu objetivo nós temos um programa de governo pelo qual fomos eleitos. Vamos cumpri-lo. Temos um planejamento feito para esse governo. Vamos cumpri-lo. E com a equipe mais harmônica possível. Não tem grandes modificações. Prefeito, falando um pouquinho do transporte, né? Que é o nosso calcanhar de Aquiles aí na cidade, tem sido alvo de muitas reclamações da população e das empresas que reclamam que não tem como continuar funcionando. A gente está em vias aí de ter que aumentar o preço da passagem. Eu queria ver o que a prefeitura está fazendo, como que a prefeitura está se planejando. A prefeitura já foi notificada, a decisão da justiça já tem alguns dias, né? A gente até pensa aí que está demorando um pouco, essa notificação costuma acontecer de forma mais ágil. A prefeitura já tem o recurso que vai impetrar pronto. Qual que é a programação de vocês? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender assim, a justiça não nos notificou ainda e, como tal, nós não temos condição de recorrer. Mas estamos tudo pronto, estamos preparados para tão logo recebamos a notificação, possamos entrar com o recurso. A preocupação maior é porque o aumento que está proposto é muito grande, né? Os ônibus não são reajustados desde 2018, isso acumulado deu hoje mais de 30% de aumento. E é inadmissível imaginar que nós vamos atingir, aumentar os ônibus nesse preço. Por outro lado, nosso grande projeto é o subsídio que nós estamos dando. É um projeto de lei que está na Câmara, no qual a gente reduz o preço da passagem e paga toda a gratuidade que hoje existe. A gratuidade é uma lei federal e algumas municipais, pequenas, mas que inclui no preço da passagem do usuário todas aquelas pessoas que não pagam a passagem. O que é muito injusto, né? Porque o trabalhador que vai para casa, vai para o trabalho, paga a passagem, ele dali dentro daquela passagem, ele está pagando um percentual dos idosos, dos aposentados, que têm o direito, mas não estão lá. Então, nosso objetivo vamos pagar a gratuidade. Com isso, eu posso desonerar a passagem, ela cai de 4,50 para 4,30 e nós pagamos essa gratuidade. Está na Câmara um projeto, eu tenho fé que a gente vai conseguir aprovar. A Câmara tem tido algumas reações, pedindo algumas alterações. Inclusive, da nossa conversa de ontem, surgiu a necessidade de fazer um acordo para que em esse projeto ser aprovado, haja uma melhoria da prestação de serviço. Porque hoje nós estamos com uma situação ruim, né?
os ônibus. As empresas de ônibus estão numa situação financeira caótica. O metrô está em greve, o que aumenta muito o volume de passageiros. Os aplicativos subiram demais o preço, então nós estamos no pior dos mundos. Então o meu objetivo é rapidamente tentar que a Câmara aprove esse projeto, e ela aprovando, esse acordo da Justiça estaria de alguma forma superado, aí não precisaria aumentar a passagem. Agora, não acontecendo esse aumento, essa aprovação do projeto, num prazo rápido, nós vamos ter que aumentar a passagem. E aí vamos ter que estudar com o juiz e com as empresas o que nós podemos fazer em termos de aumento de passagem. A situação é difícil, mas nós estamos trabalhando fortemente para resolvê-la. O senhor fala que, aí na fala do senhor, e o Cetra admitiu isso na semana passada, que precisa melhorar o serviço, né? O Cetra diz, inclusive, que não cumpre o quadro de horário. Por que até hoje nada foi feito para que o Cetra cumprisse o que está no contrato? E o que a Prefeitura pretende fazer daí até chegar esse acordo, até chegar essa aprovação do projeto, para que isso seja feito? Essa fiscalização, ela está sendo feita? Como, prefeito? Ela está sendo feita. O quadro de horários é uma questão complexa, né? O quadro de horários, eu sempre que entender que antes da pandemia, nós transportava 1.200.000 passageiros dia, né? Depois da pandemia, isso caiu para 400, 500 e nós estamos devagarinho voltando. Só que pelo preço da passagem, pelos custos de diesel, de salário, hoje as empresas alegam que cada ônibus que elas põem na rua tem um prejuízo acumulado. Então, elas evitam de colocar muitos ônibus para fazer isso. E nós estamos forçando, estamos multando as empresas, criando uma série de restrições, mas são coisas que não têm um resultado imediato, né? O resultado imediato é assim: precisamos resolver o presente, que é essa dificuldade, recurso para os ônibus, ou para aumento da passagem, ou benefício, e reestudar esse contrato todo para frente, mudar esse contrato, porque esse contrato é velho, é de 2008, interessante que no mundo atual 2008 é muito velho já, né? Mas mudar isso, porque esse contrato está superado, esse contrato é ruim, esse contrato não foi elaborado para 2022, esse foi elaborado para 2008, então nós temos que estudar isso. Estamos montando um grupo com a Câmara junto, estamos contratando uma consultoria de um peso maior para que a gente possa sentar e rediscutir esse contrato. Quer dizer, tem que reequilibrar, tem que montar, como é que é? Vamos acabar com esse contrato, criar um novo, vamos mudar esse contrato. Quer dizer, essa é uma decisão que nós vamos ter que tomar, mas isso toma tempo, isso gasta 120, 180, 200 dias para fazer. Mas eu preciso consertar o problema hoje. Então é isso que essa que é a minha briga hoje, a minha luta. Vamos resolver o urgente que está agora ameaçando parar o sistema e vamos trabalhar para melhorar isso lá para frente. É um desafio muito grande, mas eu acredito, primeiro, na parceria da Câmara dos Vereadores. A presidente Nelly tem mostrado assim, extremamente cooperativa nessas questões, tá certo? Eu acredito, confio nas empresas que querem prestar um bom serviço e confio na equipe da Prefeitura que pode construir uma solução a 3 mãos para resolver esse problema. Prefeito, quando a gente fala em transporte público, principalmente a questão da tarifa de ônibus, a gente tem uma repercussão gigantesca aqui no nosso Super N, sabe? E quando houve aquela discussão toda de redução dos 20% da passagem, a gente teve repercussão dos usuários, mas uma repercussão muito grande que deixou os usuários um pouco em dúvida é a questão da decisão da Justiça, porque houve a decisão, a determinação da Justiça em favor do Cetra para que se estudasse um reajuste na passagem, por conta do serviço que estava realmente as empresas com dificuldade. E aí a empresa falou que a Prefeitura disse que ia cumprir a decisão. Foi a primeira resposta da Prefeitura. E logo depois a Prefeitura falou que ia recorrer à Justiça contra o reajuste. Então, assim, por que a Prefeitura não recorreu antes? Por que houve num primeiro momento, essa decisão de se cumprir o reajuste e colocar a passagem de 5,85? Desculpa, aí houve um mal entendido dessa questão. O que eu disse sempre é o seguinte: decisão da Justiça se cumpre. Sim. Ponto. Eu não vou deixar de cumprir uma decisão da Justiça em momento nenhum, porque isso é antidemocrático, isso é coisa. Agora, eu vou recorrer.
por que eu não recorri até agora? Porque não fui notificado ainda da decisão da Justiça. A Prefeitura de Belo Horizonte não recebeu ainda uma notificação dizendo cumpra o contrato. Essa ação foi feita no final do ano passado. Nós entramos na Justiça junto com o CEP, pedimos para suspender essa decisão até abril, exatamente para dar tempo de a gente fazer essa negociação. E chegou o prazo, um pouquinho antes até, o juiz decidiu. Nós temos que cumprir a decisão. Alguém aqui é a favor de não cumprir uma decisão da Justiça? Claro que não. Agora, qual é meu instrumento para rediscutir essa decisão? É recorrer. É isso que nós estamos com o nosso recurso pronto também do advogado. A hora que nós recebemos, eles vão mandar para lá. E aí, eu espero que nesse intervalo a Câmara acelere o processo, porque nós temos um argumento novo. Olha, temos um acordo aqui, vamos reduzir o preço, vamos dar subsídio, não precisamos de aplicar essa tarifa, esse valor que está previsto na Justiça. Em qualquer situação, eu quero deixar muito claro, eu não tenho nenhuma intenção de aplicar os 30%. Se eu tiver que aumentar a tarifa, eu vou ter que aumentar, porque a decisão está tomada. Se eu recorrer e perder, eu vou ter que tomar a decisão. Mas nós vamos ter que rediscutir isso, porque 30% para a população é inadmissível. Prefeito, o senhor fala que não tem intenção e que negociou com as empresas até que a Justiça definisse, o juiz definiu. Não tem mais negociação com as empresas, então? Não, acabou? Não, pelo contrário, as empresas todo dia estão batendo a nossa porta, dizendo, pelo amor de Deus, resolve esse problema, nós não estamos aguentando, como é que fica? O que nós não podemos é fazer nenhum movimento em descumprimento da Justiça e sem a Câmara tomar a decisão. Nós estamos aqui hoje no meio de uma discussão. A Justiça manda dar 30%, a Câmara pode aprovar a redução da passagem e a Prefeitura fica aqui esperando onde é que pode atuar, porque eu não tenho como fazer diferente, né? Depende da Câmara. Se a Câmara falar assim, não vou aprovar o projeto, eu dependo do juiz. Aí eu vou ter que cumprir a decisão. Agora, eu vou chegar perto do juiz e falar assim, juiz, me desculpa, mas 30% eu não posso dar. Transporte público é uma orientação, é uma prioridade que o senhor determinou ao líder, Bruno Miranda, na Câmara? Olha, o transporte coletivo é uma prioridade da Prefeitura inteira. E, logicamente, o nosso líder de governo está junto nisso. Tanto é que ele faz parte desse trabalho como líder do governo, desse grupo, como líder do governo. E eu acho que é uma prioridade também da Câmara. A presidente dele tem demonstrado muita sensibilidade nessa questão e, logicamente, tem os debates e as discussões internas, porque na democracia existe a oposição, existem opiniões divergentes e eu acho que nós temos que respeitar isso, logicamente, tentando acelerar o máximo possível. Então trabalha com prazo, perdão, na Câmara, de aprovação desse projeto? Primeira coisa, nós precisamos de resolver esse impasse que foi criado ontem, não foi criado, foi levantado ontem, que a Câmara gostaria de ter um protocolo assinado junto com o Ministério Público que garantisse que as empresas vão melhorar a prestação de serviço, que é nosso objetivo também. Essa é uma ideia conjunta, né? Tanto da Câmara quanto da Prefeitura. Marquei com o procurador doutor Jabas, que é o presidente. Segunda-feira à tarde nós vamos ao Ministério Público, a Câmara, a Prefeitura e as empresas para tentar chegar num acordo que eu entendo que não é um acordo muito difícil, porque as empresas querem melhorar o serviço, a Prefeitura quer que eles melhorem o serviço, a Câmara quer que melhore o serviço e principalmente a população precisa que o serviço seja melhorado. Então, se nós conseguirmos esse acordo, a minha esperança é que a presidente dele possa acelerar o processo de aprovação. E aí é difícil prever tempo, né? O vereador Bruno Miranda esteve conosco semana passada e ele falava num prazo de 1 mês, aproximadamente ele chegou a citar esse prazo. É porque dentro da Câmara você pode acelerar uma série de coisas, pode antecipar outras, né? Mas você precisa respeitar o rito do regimento. E isso nós não vamos nunca pedir a presidente para desrespeitar o rito. Então, eu acho que se a gente conseguir o mês era uma vitória. Ô prefeito, quando a gente fala em contrato com as empresas de ônibus, no passado tivemos uma auditoria muito questionada nas contas das empresas de ônibus na BH Trans, aquela promessa de abertura da caixa preta da BH Trans. Existe o consenso de que esse contrato não atende absolutamente ninguém. O
senhor trabalha com a possibilidade de fazer uma nova auditoria, uma auditoria mais confiável, e quando o senhor fala que esse contrato está velho, superado e etc., tudo aquilo que a gente ouve, inclusive do cidadão que participa aqui, muitas vezes os nossos ouvintes, qual é o modelo de contrato na visão do prefeito de Belo Horizonte que deveria ser implementado para o transporte? Quisera eu ter esse desenho na cabeça pronto, né? Porque é um desafio. É um desafio. Nós estamos avaliando outros modelos que estão em outros lugares, né? Em outros países que funcionam, em outras cidades que funcionam. Mas voltando ao caso da auditoria, nós já estamos com o termo de referência pronto para lançar um chamamento público ou uma edital de licitação, avaliando qual é a melhor alternativa, para contratar uma empresa de consultoria grande. Na vez passada, nós tivemos 2 concorrentes. Um que é essa empresa que ofereceu o preço de R$900 mil e uma segunda que ofereceu o preço de 5 milhões. Quer dizer, como a licitação não previa nenhum tipo de restrição, nós éramos obrigados a fechar com o vencedor da corrida. Foi feito isso. Lamentavelmente, a impressão que se tem é que o trabalho não foi feito da profundidade que necessitava. Chegaram à conclusão que nós tínhamos que colocar o preço da passagem a R$6,50. O prefeito Calil disse negativo, não vou cumprir nada disso, né? E eu agora gostaria de contratar uma empresa, dessas grandes empresas que têm referência internacional, nacional, para que não haja dúvida, mesmo que nós tenhamos que pagar um pouco mais caro, para que eles possam chegar e sentar e dizer, esse contrato é desequilibrado, esse contrato tem esse defeito e a solução proposta é essa. E aí a gente senta, discute, debate e vamos redesenhar esse modelo e aí sim, viu, Rodrigo, buscando alternativas modernas. Onde está acontecendo isso? Hoje, a despeito de eu ser absolutamente contrário a subsídio, mas o mundo está mostrando que com a evolução a gente não terá muita alternativa a não ser ter um tipo de subsídio para isso. Mas não tem nada definido ainda. E prefeito, o senhor até, eu vou insistir nos prazos, mas é porque as pessoas têm urgência, né? Quando a gente escuta as pessoas nas ruas, elas querem saber quando. Só para a gente deixar claro, então, a prefeitura trabalha aí com essa negociação com a Câmara, para que aí nesse prazo de um mês, um pouco perto de um mês aí a gente consiga essa redução de 20 centavos na passagem, com essa negociação da Justiça. Nesse meio tempo aí, contratar essa auditoria, e o senhor falava há pouco tempo aí que essa revisão de contrato demoraria aí 200 dias e tudo. Então, é contar com essa redução, com a negociação na Justiça e para rever o contrato mais quase um ano. Eu falo quase um ano porque nós temos que completar o ciclo de negociação, de licitação da empresa. E esse é um trabalho longo. Esse contrato vem desde 2008, ele já foi revisto em 2014, 2016. Mas, assim, nós não podemos ter o otimismo de que isso resolve em 3 meses. O que é a minha preocupação? Eu quero resolver o problema hoje da emergência, para não correr risco de não termos um transporte coletivo de qualidade em Belo Horizonte. Vamos resolver isso com a obrigação de prestar o melhor serviço. Feito isso, nós vamos ganhar tempo para rever. Por isso que eu falo, não vamos apressar a solução do problema, porque a solução do problema é complexa. Pode ser que a auditoria chegue aqui em 3 meses, apresenta a proposta para nós, a solução, nós gostamos e resolvemos isso em 3, 4 meses, mas não é essa a expectativa que nós temos. Prefeito, nós temos aqui, ainda nessa questão do transporte, uma participação de ouvinte, a gente tenta sempre prestigiar a nossa audiência. Nosso ouvinte, Michael Matias, ele é de Contagem, mas trabalha em BH. E está reclamando da questão do metrô, que o senhor até citou no começo da entrevista, e pergunta: o prefeito de Belo Horizonte pode, de alguma maneira, tentar interferir nisso, buscar uma intervenção do governo federal, por exemplo, para que se resolva, porque os prejuízos são muito grandes? Em primeiro lugar, a gente tem que entender que o pessoal que vem de Contagem para cá, ele usa o ônibus metropolitano, que é de responsabilidade do Estado. Sim. E usa o metrô, que também é de responsabilidade do governo federal. Eu digo assim, o nosso limite de atuação é de consulta, de conversa, de pedir informação. Porque nós não temos interferência nesse processo, né? Nós não conseguimos chegar no metrô e falar, olha, precisa mudar isso e acabar com a greve. A greve está sendo feita, pelo que eu tenho entendido, que eu tenho ouvido da imprensa, em função da preocupação dos servidores da privatização do metrô. E essa é uma decisão
Tem uma Secretaria de Desestatização no governo federal que cuida disso, que apresenta esses estudos. Nós já conversamos com eles algumas vezes, não sobre a greve especificamente, mas sobre essa privatização, e eles asseguram que isso é uma decisão tomada, que vão fazer. Então, a prefeitura tem muito pouca ação nessa discussão com o governo federal sobre a questão do metrô. Prefeito, em relação à Câmara, o senhor citou várias vezes aí o nome da presidente da Câmara, Nelia Aquino. A gente falou também sobre o líder do governo, Bruno Miranda. Como que o senhor pretende resgatar um pouco essa relação, né? Apaziguar um pouco a relação entre Câmara e Prefeitura? Uma relação que ficou muito desgastada, até mesmo por depoimentos de vereadores que nós ouvimos aqui. A gente percebia, né? Esse clima de desgaste. A troca do líder de governo, por exemplo, pelo Bruno Miranda, que tem um perfil mais conciliador, né, menos combativo do que o vereador Léo Borges, é um passo também? Quais outras medidas que o senhor está pensando? Em primeiro lugar, eu queria dizer que na minha posse, eu fui à Câmara, eu fui muito bem recebido por todos os vereadores, todos. E todos com muita esperança de que essa relação Câmara-Prefeitura pudesse melhorar. E eu disse para todos eles que a Prefeitura de Brás está aberta. Eu preciso dos vereadores todos para conversar. Eu tenho marcado reuniões, vereadores têm me procurado, eu tenho recebido. Na greve dos professores, eu recebi toda a bancada da esquerda da Câmara para nos ajudar a resolver o problema. Eu acho que o trabalho com a Câmara é importante para a Prefeitura, porque eles também estão lá com o mesmo objetivo da Prefeitura, que é prestar um bom serviço. Logo em seguida, 2 dias depois, eu voltei lá para apresentar o resultado do ano anterior. Tive 4 horas lá, mais de 3 horas, 2 horas e tanto de perguntas dos vereadores, todos num ambiente muito amigável, né? Ninguém brigou, ninguém foi, pelo contrário, foram muito harmônicos, foi uma relação muito positiva. Procurei responder todos e acho que fiz isso. Então, eu diria para você que eu acho que a relação com a Câmara já resolveu. Esse teria sido um dos erros da gestão Calil, prefeito, de ter esticado muito a corda e ter antecipado, inclusive, o processo eleitoral em Belo Horizonte, se fosse para apontar talvez um erro? Só para completar a pergunta do Rodrigo, prefeito, e o que mudou assim tão rápido? Porque o senhor mudou, o senhor chegou e a relação resolveu. O senhor falou resolveu aí, então foi tão de imediato e a gente acompanhou tanto tempo de problema, com tanto prejuízo para a população, tanta coisa que ficou ali esperando uma solução. Olha, era pessoal? Marina, não, era eleitoral. Como eu não sou candidata a nada, não tem por que brigar comigo, né? Essa é a questão. O prefeito Calil é uma pessoa de um coração imenso, é um grande líder político, e logicamente se defende, ataca, é o jeito dele de atuar, né? E eu, como não sou candidato a nada, né? Eu quero olhar a questão assim, o que é que precisamos para melhorar Belo Horizonte? Minha vida é essa. Eu estou aqui, eu tenho 2 anos e 9 meses de governo, eu quero nesses 2 anos e 9 meses trabalhar para melhorar a vida do Belo Horizontino, para criar as condições para Belo Horizonte ser uma cidade alegre, feliz novamente. A pandemia jogou o povo todo para dentro de casa e nós precisamos pôr exposição para fora da rua, para rua. Eu vivo falando assim, o que você acorda domingo de manhã em Belo Horizonte, o que você tem para fazer na cidade? Nada. Vai assistir Netflix, vai assistir programa de TV, vai à igreja, alguns, né? E não tem alternativa. Nós temos que criar alternativa para trazer as pessoas de volta para a cidade, para gerar alegria na cidade, gera demanda para o pipoqueiro, para o vendedor de picolé, para o vendedor de cerveja. Nós precisamos de fazer essa economia voltar a pulsar. E para essa economia voltar a pulsar, nós precisamos de demanda, gerar demanda para esse pessoal. Então, o Calil viveu um período muito forte da pandemia, com a necessidade de proteger vidas,
Todos vocês conhecem os estudos internacionais que mostram que se o Brasil tivesse adotado, pelo menos as 14 capitais, tivesse adotado os procedimentos de Belo Horizonte, não tinha morrido a metade das pessoas. Então, nós temos que agradecer muito o esforço que foi feito pela prefeitura, pelo prefeito Calil, por todo esse trabalho. Agora, isso gera uma tristeza natural, um incômodo natural, e aí gera algum tipo de... Quantos maridos e mulheres não brigaram nesse período da pandemia? É isso. Então, eu diria assim, vamos olhar para frente. Quando o senhor disse que não é candidato a nada, o senhor não pensa em buscar reeleição ao fim do mandato, não, prefeito? Ô, Rodrigo, é uma coisa assim que as pessoas me perguntam, eu falo assim, gente, eu cheguei hoje, tem 3 semanas que eu estou aqui, eu já vou pensar lá no futuro. Cada governo tem um propósito. Se o meu propósito for reeleição, eu não faço nada pela cidade. Meu propósito é a cidade, é melhorar a vida do Belo Horizontino. Se chegar lá na frente, se eu lá tiver, não sei o quê, aí eu quero ter o direito de avaliar se eu vou ou não vou. Mas incita, se você falar assim, hoje, eu não quero. É muito trabalho. Prefeito, só voltando aqui um pouquinho a passagem, rapidinho, só pra gente encerrar o assunto, o senhor falava que para rever o contrato. E que tudo hoje anda muito rápido, né? Que 2008 agora já está muito velho. A saída seria um contrato com uma duração mais curta? E quando o senhor fala em rever o contrato, que tipo de mudança o senhor espera? Assim, qual que é a profundidade da mudança? É acabar com esse aí e fazer um novo? O que é? Bom, seria muito precipitado da minha parte já dar a solução para um problema que nós vamos estudar com várias mãos trabalhando. Eu vejo o seguinte, esse contrato tem, pela regra dele, que ser modernizado. Agora, ao modernizar esse contrato, eu preciso de definir um futuro para ele. Eu posso resolver o problema dele hoje, porque existem tantas regras desse contrato hoje, que se eu simplesmente chegar lá e romper o contrato, acabou, vamos começar outro, a indenização que nós teremos que pagar é um valor assustador. Então, eu quero fazer tudo com uma transição estudada, negociada, caminhando paulatinamente para uma solução que vai agradar a população, que vai permitir que a população tenha o seu ônibus, para permitir que os empresários tenham o seu trabalho, o seu rendimento, o seu lucro, que pague os seus impostos, né? E permitir que a prefeitura tenha a tranquilidade de dizer assim, transporte coletivo de Belo Horizonte agora entrou no eixo. Então, é muito precipitado eu te dizer para você hoje, a solução vai ser tal, porque não tem essa chave mágica. Prefeito, o senhor falou que a relação entre prefeitura e Câmara resolveu. E a relação entre prefeitura e governo do estado, governador Romeu Zema, o senhor esteve com ele na cidade administrativa? Olha, eu recebi um telefonema do governador, em primeiro lugar me cumprimentando pela posse e me convidando para ir tomar um café com ele. Claramente que eu fui, porque prefeito que vai conversar com o governador tem que levar uma lista de pedido, né? E eu levei a minha lista de pedidos. O que estava na sua listinha, prefeito? Tinha muita coisa, por exemplo, a enchente do Córrego do Ferrugem que veio aqui para Tereza Cristina, tá certo? Alguns terrenos que a gente tem misturado, metade prefeitura, metade, que eu quero que passe para nós para que eu possa construir habitação popular, tá certo? Tem algumas questões de desapropriação de uma área que é responsabilidade do Estado, que eu estou pedindo ele para acelerar. É grande a lista, não vou lembrar tudo aqui não. Por quê? Eu vou perder a oportunidade de conversar com o governador e de não apresentar minhas questões? Converso sim, e ele me chamou, com muito prazer eu vou. Se o presidente da República me chamar, eu vou também. Porque eu preciso de Belo Horizonte, eu até falei ontem. O presidente da República podia vir cá com um talão de cheque na mão para me ajudar a resolver os problemas de Belo Horizonte, porque a cidade, não existe no Brasil nenhum município, nem São Paulo, que é capaz de sobreviver só com as receitas municipais. Ele precisa do Estado e precisa do governo federal. E Belo Horizonte não é diferente, é exatamente a mesma coisa. E se o governador me chama para conversar, eu levo meus pleitos para ele, claro. Eu levei, acho que eram 8 ou 10. Se ele me atender 2 ou 3, estou feliz da vida. E qual foi a sinalização dele? Ele vai... Muito positivo, o governador foi muito gentil comigo e já ontem já me ligou o secretário de Infraestrutura para resolver uma questão do que eu ficava lá no meu pedido. Quer dizer, eu espero que nós possamos ter uma relação republicana, né? Uma relação entre o prefeito e o governador, entre o prefeito e o presidente da República, entre o prefeito e os ministros, que respeitem todas as
as características que um poder republicano impõe. Além dos pedidos, o senhor chegou a conversar com ele sobre esses problemas de relacionamento dele com a prefeitura antes? E a gente falou de Câmara e Governo do Estado. A gente fala de união, de presidência da República também. O prefeito Calil, o prefeito anterior, reclamava de que Belo Horizonte tinha sido esquecida. Já teve algum passo para melhorar essa relação também em nível federal? Olha, a relação com o governador, logicamente que eu não estou discutindo passado, eu vou discutir para frente. Passado é passado. O prefeito Calil se acertou com o governador o que pôde e sempre disse: se me chamar, eu vou. Ele não chamou, ele não foi. Agora o governador me chamou, eu vou. Com o governo federal, a nossa interlocução é um pouco mais difícil, né? Não tem a proximidade que tem do governador. Mas eu tenho mandado sinais para os nossos senadores, tenho mandado sinais para os nossos deputados, dizendo: olha, o governo federal nos ajudou em 2020, mas em 21 não fez nada. Em 22 também não fez nada. Está na hora do governo federal olhar para Belo Horizonte. Belo Horizonte é uma cidade importante. Belo Horizonte tem demandas históricas. Nós precisamos fazer moradia, não tem mais nenhum investimento de casa popular. Nós precisamos combater as enchentes e as encostas estão caindo, não tem dinheiro do governo federal para isso. E a prefeitura sozinha não aguenta, né? A grande vantagem de Belo Horizonte é que o nosso nível de endividamento é baixo. E nós podemos, com isso, tomar alguns empréstimos para fazer isso. Mas isso, tomar empréstimo quer dizer que tem que pagar depois. Prefeito, eu queria falar de uma outra temática, que é a temática das pessoas em situação de rua. A pandemia potencializou, é uma realidade que está cada vez mais presente na vida do cidadão belo-horizontino debaixo das marquises. Esse é um problema que ele passou da região central para muitos bairros da cidade. Sabemos que é um problema que envolve uma questão social, humana, mas também uma questão de segurança pública. O que o senhor pensa a respeito disso e por onde passa a solução para isso, já que, embora haja números até conflitantes, a sensação de todos nós que transitamos, que perambulamos pela cidade, é de que esse número de pessoas em situação de rua não para de crescer. A pandemia fez crescer muito mais, né? E tem que reconhecer isso. O que eu digo é o seguinte: morador de rua não é um problema só de Belo Horizonte. Vocês devem ter assistido aí o Oscar, e tinha um curta-metragem que o problema chamava Onde Eu Moro, que era a situação de rua, de moradores de rua. Eu achava que era de Nova York, mas me falaram que não, que é de várias cidades dos Estados Unidos, situação calamitosa. Paris tem isso, Roma tem, Buenos Aires tem, São Paulo tem, Belo Horizonte, em Minas, o Rio tem. A única diferença desses dois cenários é que o de Belo Horizonte é problema nosso resolver, né? O de Nova York é do prefeito de Nova York, mas aqui é o prefeito de Belo Horizonte. E eu preciso de entender claramente o que é o motivo pelo qual essas pessoas estão na rua. E são vários motivos, né? Tem uma pessoa que vive da droga e está morando, tem um que veio do interior e não consegue moradia, foi para a rua, tem a pandemia que tirou o emprego das pessoas e mandou, tem o marido e mulher que brigaram na pandemia e veio para a rua, um dos dois. Ou seja, tem vários motivos. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou contratando uma pesquisa da Universidade Federal de Minas Gerais para que eles façam um mapeamento e segregue os grupos de pessoas, para que a gente possa ter uma política específica para cada um desses segmentos. Porque uma pessoa que tem um problema mental é um caso que eu preciso tratar, eu preciso encontrar a solução. O outro que tem um problema que veio do interior para cá é completamente diferente. Então nós temos que ter uma política para essas pessoas que respeite primeiro a integridade dessas pessoas, né? São cidadãos, são pessoas da cidade, são pessoas que merecem todo o respeito e não é porque estão vivendo uma situação de rua que pode ser tratado como qualquer outro tipo de coisa. Se fosse um indigente. Indigente, nós temos que respeitar essas pessoas. Agora, nós temos que arrumar solução para eles. Não é um problema rápido. Não é uma coisa que eu posso chegar, pegar o caminhão da prefeitura, vai lá, arranca tudo e joga fora, manda o pessoal. Não posso fazer isso, claro que não vou fazer, porque, como eu disse, nós temos que respeitar essas pessoas, mas eu preciso de apresentar uma proposta. E para apresentar uma proposta, eu preciso de construir uma política compatível com a necessidade de cada um. Isso a gente está fazendo. Tem um grupo estudando isso, estamos esperando acabar de fechar o contrato com o FMG para que a gente fala o FMG, mas são aquelas fundações ligadas, né? Para que a gente possa ter clareza do que é o problema de cada um
e apresentar uma proposta. É um pouco mais demorado, mas eu acho que é o que respeita mais a dignidade dessas pessoas. Prefeito, falando um pouquinho sobre a pandemia também, tá todo mundo na expectativa aí, né? O Estado já liberou as prefeituras para definirem sobre a liberação do uso de máscara em lugar fechado. Dia 1º de maio. Isso, tá todo mundo nessa expectativa para chegar. E Belo Horizonte? Eu tenho uma preocupação grande com as crianças da escola. Se você observar que as crianças de 5 a 11 anos têm 70% mais um pouco de vacinados da primeira dose e só 28% da segunda dose, me dá um medo danado de soltar das escolas as pessoas se contaminarem. Eu aproveito a audiência do programa Café com Política, a audiência da Rádio Super, para fazer um pedido aos pais. Levem suas crianças para vacinar a segunda dose. Você já deu a primeira. Você tomou as duas e até a terceira. A vacina é segura, a vacina já mostrou que é eficiente, a vacina protege. Por que a gente faz isso? Por que não leva a criança? Então, eu queria fazer um apelo aqui, no microfone dessa rádio, tão relevante em Belo Horizonte, Minas Gerais como um todo. Pais, por favor, leve as crianças para tomar a segunda dose da vacina. E aí nós vamos ter tranquilidade para liberar as vacinas, a máscara, com segurança. Porque eu fico com medo hoje de pegar numa escola que tem lá 10 alunos, 3 estão numa cidade, 7 não estão, e isso transmitir para a família dos outros, a pessoa toda. E aí tem que lembrar que 73% das pessoas que estão internadas com Covid são pessoas que não tomaram vacina. E esse índice precisa chegar a quanto? Isso, o senhor trabalha com uma meta? Olha, eu queria que ela aumentasse. O ideal é que ela chegasse nos 70% dos outros. Mas na hora que a gente conseguir crescer isso e começar a retomar essa segurança, 40, 50, vamos para frente, eu acho que nós teríamos condição de fazer isso. Eu tenho usado isso como meta, mas eu também não posso obrigar nenhum pai, nem mãe, nem responsável de levar as crianças. E também não posso condenar a sociedade toda a ficar eternamente com a máscara do ambiente fechado, porque alguns pais não quiseram levar. Mas o meu apelo é que os pais levem. O meu apelo é isso. O senhor vai fazer a prefeitura vai fazer alguma reavaliação perto do dia 1º de maio para ver esse percentual? Pode ser que a PBH vá com a data de 1º de maio para liberar? Ou essa data já foi descartada? Não. Nós não temos data. Nós temos uma ameaça, vamos chamar assim, desenvolvida pelo pessoal da Fiocruz, em que em 2 semanas pode ter um pequeno repique daquela variante da Ômicron, a B2, não sei o que lá. Então, com certeza, nessas 2 semanas eu não vou fazer nada. Eu vou esperar se tem isso mesmo. Porque se eu mando tirar a máscara, autorizo tirar a máscara hoje, daqui 2 semanas esse negócio volta, é um perigo. Então, eu vou respeitar essas 2 semanas. A partir daí, nós vamos continuar insistindo. Vocês estão todo dia falando com a população. Eu queria pedir a vocês que intensificassem essa campanha, porque isso é para o bem da sociedade, para o bem das crianças. E eu não tenho data nenhuma proibida nem autorizada. Nós vamos fazer isso dentro da segurança. A nossa secretária de saúde está estudando isso detalhadamente. Nós estamos avaliando todos os modelos. Graças a Deus tem diminuído muito o índice de morte, de infecção, mas ainda está morrendo 30, 40, 50. E 30, 40, 50 pessoas morrer é doloroso demais, né? Graças a Deus, esses 2 últimos dias não teve morte nenhuma. Eu espero que continue. Se continuar também, aí nós estamos muito mais tranquilos. Mais cedo a gente até falava do prazer que a gente teve, sabe, prefeito, de dar essa notícia que há 2 dias aqui em Minas a gente não tem registro de morte, que a gente esperou por muito tempo para dar essa notícia, que hoje a gente deu aqui com muita alegria essa informação para o nosso público. A gente está chegando ao fim da entrevista, prefeito, e certamente ainda teríamos aqui toda a sorte de perguntas para fazer, mas ainda nessa temática da Covid, antes da gente ir para nossa hora do bate-pronto, eu queria fazer mais uma pergunta para o senhor. O encerramento do comitê de enfrentamento à Covid gerou polêmica entre médicos, entre especialistas. De onde veio essa decisão e por que o encerramento desse trabalho formal do comitê, prefeito? Não, em primeiro lugar, preciso dizer que essa decisão não foi eu que tomei. Essa decisão foi tomada quando se criou o decreto de emergência. O comitê foi criado para vigiar durante o decreto de emergência. O decreto de emergência se venceu no dia 31 de março.
Então, por isso foi. Eu tenho o maior respeito pelos médicos, até fiz uma pequena homenagem a eles, fiz um diplomazinho de agradecimento da prefeitura para eles, porque o trabalho que eles fizeram foi brilhante, né? Pedi a eles que qualquer situação que eles pudessem nos ajudar ainda, eles se comprometeram a fazer isso. A doutora Cláudia tem um bom relacionamento com todos eles. Eu diria assim, não houve nenhuma ruptura, nada que a gente afastou porque não quer, pelo contrário. Eu só não posso, eu só tive que encerrar, quer dizer, teve que encerrar porque o decreto que criou mandou encerrar. Questão legal. Mas nós estamos junto com eles, participam eventualmente de alguns outros contratos, se colocaram plenamente à disposição da Secretaria de Saúde e da Prefeitura para trocar ideias sobre esse assunto. Essa informação que eu dei da Fiocruz foi vinda do grupo, eles, quando eu os convidei, simbolicamente um diplomazinho, só para deixar registrado o trabalho que eles fizeram. E eles aqui me falaram, olha, toma esse cuidado, que eu perguntei, e a máscara? E eles falaram, olha, toma esse cuidado, tem que ver assim. Eu acho que foi um trabalho belíssimo que eles fizeram. Belo Horizonte tem que agradecer muito os três, tá certo? E nosso respeito a esse trabalho é intenso. Hora do bate-pronto. No Café com Política. Hora do bate-pronto. Prefeito, perguntas objetivas, respostas objetivas, é como se fosse um ping-pong. Podemos começar? Podemos. Vamos lá. O maior desafio do senhor como prefeito? Fazer Belo Horizonte ser feliz. Fouad Noman vai buscar a reeleição? Não é hora de pensar em reeleição, nem de avaliar essa situação. Fouad Noman quer ter 2 anos e 9 meses de um governo voltado para Belo Horizonte. O governador Romeu Zema? É um governador do estado, merece todo o nosso respeito e nós vamos cobrar dele sempre coisas para Belo Horizonte. O presidente Jair Bolsonaro? Quero que ele venha aqui com o cheque na mão, porque Belo Horizonte precisa muito do governo federal. O ex-prefeito Alexandre Calil? Um grande amigo, um grande líder, e se a população assim escolher, ele se candidatar de fato, será o grande governador. A presidente da Câmara, Nelly Aquino? Uma amiga querendo resolver os problemas de Belo Horizonte junto com a prefeitura. Fouad Noman por Fouad Noman em uma frase. Um Belo Horizontino que ama essa cidade, que tem 50 anos de experiência e que vai fazer tudo para Belo Horizonte que ele entender que seja bom para Belo Horizonte. É mais de uma frase, mas é porque Belo Horizonte merece muito mais do que de uma frase. Belo Horizonte merece toda a nossa dedicação, todo o nosso empenho. Prefeito de Belo Horizonte, Fouad Noman, aqui no Café com Política. Prefeito, queria agradecer a presença do senhor, a atenção com os nossos ouvintes, com toda a nossa equipe, viu? E esperamos recebê-lo em outras oportunidades aqui para falar sobre a cidade. Muito obrigado pelo convite, estar aqui, é uma honra estar conversando com vocês todos e com o público, o ouvinte da Rádio Super, porque é para esse povo que nós temos que trabalhar, né? Eu gostaria que eles me conhecesse um pouco, sabe? Porque quando se votou no Calil, né? Às vezes nem observaram que do lado do Calil tinha meu retrato lá, né? Então a gente precisa saber que o Fouad foi eleito junto com o Calil e é um sujeito experiente, tem 50 anos de serviço público, já trabalhei no governo federal, no governo estadual, no governo municipal, já fui presidente de empresa, fui diretor de banco, tenho uma história de vida, fui consultor do FMI, eu tenho uma história de vida com muita experiência acumulada e que eu quero dedicar toda essa experiência para a cidade de Belo Horizonte. Marina Schettini, editora de política do Jornal Tempo, participando com a gente aqui do Café com Política. Mais uma vez, obrigado, sempre bom ter você com a gente aqui, Marina. Obrigada, Rodrigo, Adriano, prefeito, muito obrigado por falar com a gente, obrigado quem nos ouve, quem nos assiste.